BBB 23 já está no ar. Em 2 dias muita coisa aconteceu. Teve prova de resistência, já teve jogo da discórdia e vem aquela pergunta que a gente já quer saber. Existe uma escala de ranço dos participantes? Quem tem mais sintonia, quem tem menos sintonia entre os participantes? Esse é o assunto de hoje do É Tempo de BBB. Pois é, gente, assunto é que não falta sobre Big Brother Brasil e eu não estou sozinho para falar sobre o programa que vai parar o Brasil como nos outros anos. Está comigo aqui Ana Clara Brant e Fernando Martins e Miguel, meus colegas aqui de trabalho na Sempre Editora. E eu quero que a gente fale já sobre esse começo agitado de BBB. Qual que é a avaliação de vocês? Já que Boninho parece que chegou dando um chute na porta já, né? Com tanta coisa acontecendo em tão pouco tempo, né? Pois é, a gente já estava muito, essa expectativa desse elenco, muita gente criticando, esse elenco não vai dar certo, muita gente não gostou do camarote do Pipoca, mas assim, pelo que você já falou, né, já começou até uma casa de vidro antes mesmo do programa estrear, primeiro dia, prova de resistência valendo imunidade, depois já jogo da discórdia, já tá rolando umas tretas, então apesar dessa coisa do elenco, muita gente estava achando que não ia vingar, eu acho que, eu estava também com essa impressão, mas acho que tudo acredita, né, Fernando, que Pelo menos por essas primeiras horas aí, os 2 dias, nem completamos ainda completamente 2 dias, a gente pode, acho que esse BBB, espero ser melhor do que 2022, né? Já vimos coisas sendo entregues, né? Algumas tretas ali, algumas fofoquinhas ali, um clima já tá tenso já nos 2 primeiros dias, né? Nem bem começou, então tá entregando pelo menos, então tá superando as expectativas nesse elenco. A gente tava meio, né, assim, porque aí entrou na casa a gente falou, realmente tá entregando e eu acho que tem uma escala de rançozinho aí, viu? Tem uma escala que a gente vai falar já, mas falando desse elenco, até mesmo a própria Dani Calabresa zoou com essa questão, que juntando todo o elenco do camarote, dá uma Jojo todinho, né? Que foi vencedora de um outro reality da concorrente, né, da Record, né? Foi vencedora, não foi? Foi, da Fazenda do ano retrasado. Mas tem essa questão mesmo dos participantes entrando e superando as expectativas e pessoas que estão apagadas no jogo, né? Já entraram um pouco apagadas e tem pessoas também que têm se destacado. Eu acho que a gente vale ressaltar que a prova de resistência que aconteceu logo no primeiro dia, que durou 12 horas, que teve o Fred Bocurroso, né, como as pessoas estão chamando na internet, assim, e o Ricardo, que já venceram, ganharam a imunidade para essa semana, e teve então treta já nessa primeira noite, que foi entre Bruna Grifal e o Gustavo. O que vocês acharam dessa treta, dessa situação? Ali eu acho que começou já na base da rivalidade esportiva mesmo de provas, né? A Bruna Grifal, ela é atleta, né? Apesar de ser atriz, ela é atleta, para quem acompanha no Instagram dela, ela gosta muito de malhar e tudo mais, a questão física dela é forte. E o agroboy, né? O Gustavo ali também ficou com a pulga atrás da orelha depois que ele saiu, e aí voltou, ele achou que ela provocou. Na verdade, eu não vi uma provocação, assim, e aí ele direcionou para ela depois, quando venceu ali, né, as etapas da prova, e aí se criou um clima, depois se acertaram, mas eu acho que vem muita rivalidade por aí. Eu acho que o que pegou foi a parte que ele gritou chupa Bruna, né, no meio da dinâmica. Ficou meio pesado, né? Ele mesmo reconheceu que achou um pouco pesado e tal, mas mesmo eles tendo se acertado ali, né, na conversa na cozinha, se não me engano, você já vê que a parceira dela, a Kay Alves, já tá com ranço um pouco da Bruna, já falou isso, que não, assim, provavelmente vai ser o voto dela, né? Acho que eles não sabem, mas provavelmente o voto vai ser na dupla, né? Vai ter que votar. Ela até chamou a Larissa, né, de coitada, que é a dupla com a Bruna, mas já tá um climinha ali, não tá muito bom, assim, não resolveu, mas não resolveu, né? Mas eu acho que foi realmente para tentar apaziguar meio uma situação ali, porque a casa, de uma certa forma, não gostou da atitude do Gustavo, como ele tratou a Bruna Grifal nessa dinâmica. Mas acho que foi mesmo poder passar meio que um paninho para a situação, mas acho que ali nós já temos o primeiro ranço declarado entre as pessoas, que acho que pode ser dar o tom, pelo menos nesses primeiros dias de BBB. Não sei se vocês concordam comigo. Tanto que eu não queria que nenhum dos dois, nenhuma das duas duplas, fosse para o paredão nesse primeiro momento e que corresse o risco de deixar o programa,
Porque movimenta, né? Exatamente. Porque é uma coisa que faltou muito no outro, né? Porque o outro começou aquele clima de paz e amor, cantoria, né? Thiago Abravanel, aquele clima, assim. Esse, não, acho que o povo tá jogando, já começou jogando mesmo, já tá formando os grupinhos, ainda mais de já entrar em dupla, então você já tem aquelas afinidades, né? Então eu acho que tudo indica, assim, realmente, porque se tirar vocês já viram que os dois, essas duas duplas, vão querer movimentar. Apesar de semana que vem, acho que já acaba, né? Pelo que eu entendi, a partir de... Não sei se depois do paredão já separam, né? As duplas, só nessa né? semana que eles vão ficar nessas duplas que eles vão ter que entrar em consenso nas decisões, pelo que eu entendi. Tanto que o jogo da discórdia que aconteceu nessa terça-feira foi com base nisso, né? O Tadeu pediu que fosse um consenso das duplas, falando quais outras duplas que estiveram mais sintonia e menos sintonia. E eu confesso que eu acho que muita gente ali sabonetou nessa dinâmica, né? Porque nos bastidores ali vi muita gente falando mal do Christian, colocando ele como uma possibilidade de indicado ao paredão, mas ele não foi, talvez, um dos mais votados, a dupla dele, como o que menos sintonia dentro da casa, né? Não, e o engraçado, corroborando o que você está falando sobre sabonetar, praticamente 90% das justificativas foram que não tive tempo de conversar com essa dupla, né? Não tive tempo e tudo mais, mas a gente viu em conversas paralelas que realmente o pessoal não gostou de algumas atitudes do Christian para com a Marvila, né? A parceira dele. Ela gosta muito de se arrumar e se maquiar, e ele impaciente, falando, não, vamos lá, vamos comer e tudo mais. Em alguns momentos chegou até a ser impaciente e ríspido com ela, e muitas pessoas viram isso, né, como, poxa, o cara chegou, né, poderia ter sido mais amável, né, mais educado e tudo mais. E na hora de justificar, falou, eu não tive muito tempo de conversar com eles e tudo mais. Então, sabonetaram nesse sentido. A gente entende que é logo a primeira dinâmica, né, de jogo da discórdia, e aí tá todo mundo ali tentando entender o jogo, pisando em ovos ainda, mas teve uma consequência muito importante nesse jogo da discórdia, a primeira treta declarada, né? Sim, isso porque podia parecer até um jogo morno, né? No começo, quando eu vi, eu falei assim, nossa, mas que jogo meio sem graça. Muito, né? Tinha que escolher quem tem sintonia e quem não tem sintonia. Não é tão assim, aquelas placas assim, quem é tão arrogante, pesadas, tão pesadas, como teve né? nas outras edições, né, Ana? Mas eu acho que o resultado acabou começando a construir um puxadinho ali na cabeça de certas pessoas. O exemplo mesmo é a própria Tina e a Domitila, que ela acabou revelando que ela não teve muita sintonia com a Tina, que faz dupla com o MC Guimê, e depois as duas tiveram uma conversa que acabou até em choro. Do parte da Tina, a Tina ficou bem chateada, né, com a Domitila, né? E a gente já vê, porque a Tina é uma pessoa também assim, que já tá criando também assim, algumas antipatias na casa. Teve muita gente que já falou assim, que achou ela um pouco também áspera, não achou ela uma pessoa muito delicada, aí já acontece, já tá chorando. Ô, gente, mas não é por nada não, é o primeiro dia, a pessoa assim, já começa a chorar porque a outra não teve... Não achei tão grosseria assim, tá não. na minha escala de ranço. Tá na minha escala de ranço. Eu já fiquei um pouco de preguiça também Eu fiquei com dela. preguiça dela porque no primeiro dia, a Tina, que faz dupla com o MC Guimê, já puxou o cantor pra poder conversar sobre estratégia de formar duplo, fazer um complôzinho ali dentro. E a minha vontade foi assim, querida, vai curtir a casa primeiro, respira. Vê como é que é, respira, conheça o ambiente. A gente quer jogo, mas não tão assim também, calma, né? Conheça o ambiente, conheça as pessoas que estão ali para você saber com quem você pode fazer uma parceria. Porque em muitos momentos eu tive a sensação que o MC Guimê não tava com muita paciência para ela. Parece que, até um amigo meu falou assim, parece que o Guimê já tá no monstro por estar convivendo com a Tina o tempo inteiro. Mas ela também brincou, né? Que por estar com ele, ela virou fumante em 24 horas, né? Porque ele é meio Fiuk, né? Não para, assim. Mas visivelmente, no primeiro dia, igual o Renato tá falando, ele não tava nessa vibe de trocar ideia a respeito de jogo, né? Agora, né, a Tina tá tentando puxar todo mundo pra tentar fazer a cabeça de todo mundo, de até falar, porque olha, eles não perderam, eles não vão nem disputar a prova do líder, Exato. né? Os dois já não Exato. estão Porque eles foram os primeiros eliminados da prova de eles tentaram até resistência. criar um grupinho ali com a própria, foi o Christian Marvel, né? Isso. Porque também não estão na prova do líder, né? Que vai acontecer nessa quinta-feira. E o Guimê tomou, né, isso pra ele também, e agora começou também a jogar. Porque aí ele foi em outras duplas falando, olha, eu tentei trocar ideia com o Christian e com a Marvila, mas eu não sei se futuramente ele pode não vir votar em mim e tudo mais. Ou seja, já tá fazendo a cabeça também, muito por conta influenciado pela Tina, né? Então, a Tina jogou ali a sementinha e tá
Mas o Guimê, eu tô achando que ele tá muito de conhecer o território, mas ao mesmo tempo uma vibes bem fofoqueiro, sabe? Isso, acho que levando, né? Leve um trás, né? trás. Exato. Eu não... A estratégia do Guimê pode ser uma coisa muito interessante nesse programa no BB23, mas tem que saber até que ponto isso vai ser vantajoso para ele. Porque ao mesmo tempo ele também declarou voto, né, até então, que o Christian seria uma das intenções de voto dele. O Christian que está numa escala ali de ranço da maioria das pessoas, mas que no jogo da discórdia não tiveram a coragem de falar que ele era a pessoa que menos de sintonia, que eu não Exato. entendi muito Não, tanto porque... que a própria edição do BBB mostrou uma parte lá que todo mundo, teve uma hora que quase todo mundo da casa teve alguma coisa pra falar do Christian, né? Todo na mundo. piscina, né? Teve um momento da piscina que estavam lá várias pessoas conversando. Então vamos falar sobre a nossa escala de ranço, já que já falamos sobre dentro da casa, quem que as pessoas estão ali meio que na mira das pessoas. Tem o Christian, tem a Bruna Grifal e a Larissa, tem também o Gustavo, mas e vocês? Vocês já têm uma definição de quem vocês coloquem numa escala de ranço, pelo menos neste momento? Eu acho que a gente pode falar também, sabe de quem também pode tá criando um ranço também? Fred e Nicásio também, né? Boa. De que a gente tava... Tem gente que gosta, tem gente chamando ele essa história de palestrinha, é muito o que ele é também aqui fora. Aquela pessoa que ainda não consegui, eu não consegui um pouco decifrar o que ele é. Se ele é amiguinho demais, se ele não é, eu não sei. Eu acho que ele tá ainda. pegando um pouco de Lumena. Eu não gosto muito de ficar comparando os participantes, mas a Lumena no BBB21 tinha muito essa questão da palestrinha e que cansou muitas pessoas, exato, né? Era muito cansativo. Exato. Não desmerecendo o discurso, mas porque Virou até meme, era né? excesso, Nossa Senhora. né? Eu tenho meu top 3 já. No segundo dia eu já tenho meu top 3 de ranço. Ele tá muito avançado. Tá, o Fernando acho que Mas- fica vendo é 24 horas. Mas na verdade, gente, deixar bem claro assim que as minhas opiniões do que eu acho assim mudam bem rápido, Mas o né? BBB De acordo é com muito assim Muda, também. O mas eu tô BBB faz falando- muito É assim, isso, mas eu começo com Tina por conta. Vou dar um exemplo muito rápido. O Christian e a Marvel perderam a prova por conta da Marvel, né? Que ela tocou lá. E aí, beleza, se resolveram e tudo, e ele tomando café junto com o MC Guimê e a própria Tina, ele brincou, ele falando assim, não, porque eu vou soltar aqui, eu vou votar em você, né? Brincando com a Marvel, mas era um tom de brincadeira. A Tina foi levar pra todo mundo que ele falou que votaria, né, culpando a Marvel, coisa que não aconteceu, o próprio VT disse. Então a Tina tá sendo uma leve trás e plantando a sementinha da discórdia muito grande. Depois o Fred Nicásio, eu acho ele muito palestrinha mesmo, querendo criar regras e falando, todo mundo sendo uma Lumena aí de 2023. Apesar de ter sido eleito um dos magos que tem mais sintonia, né? A dupla dele, né? Exato. Ganhou ontem. E que teve Ganhou, o prêmio de inclusive, se o prêmio, soltar, né? né? Detalhe que até o Fred se comemorou ter se soltado da Marília, que na verdade é uma pessoa que grita demais. Cabrita, né? Por isso que chamaram de cabrita, né? Isso. Grita demais e me incomodou. Então eu tenho um rancinho de Marília, porque eu acho que ela tem uns 10 tons acima. Verdade. E pra finalizar, é o prior da Shopee, que é o Gabriel. Ele disse que nunca tinha visto BBB, mas entrou só com o prior na cabeça e falando, não, porque é o prior, eu preciso de um paizão, eu preciso de um babu aqui e tudo mais. É outro que também tá plantando. O moreno de praia, né? Exato, o moreno de praia que virou Moreno, meme, né? O ACM, né? De Ribeirão Preto. Que Memória também já Floripa, tá né? colocando sementinha na cabeça do pessoal contra a cabrita, né? Falando que ela só veio pra maquiar e tudo Marília. mais, e a galera tá comprando esse discurso. Mas ela ficou até quieta muito ontem, achei na dinâmica, assim, então ela tava até... Ela entrou mais a 10 tons acima, mas ontem ela tava Dá uma meio que na comedida, dela. né? Não sei se ela começou a observar o jogo, o que que é. Eu confesso que na minha escala de ranço eu não consigo distinguir quais são, assim, a prioridade. Mas o Gustavo, pela atitude com a Bruna Grifal, achei que ele não precisava. E ontem no jogo da Discord eu não entendi nada do que ele falou. Deu vontade de falar assim, Tadeu, coloca uma tradução, uma legenda. É o filho do Caio e do Rodolfo, né? Então, Não brincando, entendi que é nada. filho. O Christian, eu criei ranço desde a apresentação dele com o topete perfeito. Tem uma mulher em cada Foi lugar, assim. né? É igual Tem o uma outro que mulher em cada entrou, o lugar. Gustavo, como heterotop, né? Assim, Pois já, é. já se define A assim. Tina tá na minha escala também de ranço, pelo fato que ela já começou, acho que, muito afobada, e a gente sabe que às vezes as pessoas começam muito afobadas no jogo, já é uma tradição, na maioria das vezes, não vão muito longe no jogo. Será que ela vai manter essa tradição ou ela vai conseguir quebrar e ir muito além do jogo, Pois né? é. Só querer jogar, jogar, esquecer, né? Isso de viver cansa um também, pouco. Cansa. Entendeu? Eu não sei se eu consigo fazer uma escala, não, mas o meu que eu nunca bati desde a casa de vidro é esse Gabriel. Eu não queria que ele tivesse entrado, eu preferi o Manuel. Eu também preferi o Manuel, Eu apesar acho que que ele ia ter mais conteúdo, era o psiquiatra e tal. Dizem que até o próprio Gabriel não estaria na casa de vidro, quem estaria era uma outra pessoa que o nome vazou.
Achei menino vazio, sem conteúdo, assim, não acho, assim, não consigo, eu acho que a pessoa que eu mais tenho birra é ele, mais do que, assim, não, também essa lista que vocês falaram, Tina, também, Gustavo também fica um pouco de preguiça, Christian, mas pra mim, o que eu tenho mais preguiça é esse Gabriel. Lembrando, gente, que a nossa lista muda a todo momento, né? Exatamente. Porque isso são as nossas impressões desses primeiros dias de BBB. Muita coisa ainda vai acontecer. Quem a gente hoje tá com ranço amanhã pode ser o nosso preferido. Até então eu tinha um ranço de Bruna Grifal, até então eu sou Team Bruna, por causa do duelo dela com o Gustavo. Não quero que os dois saiam nesse momento, que eu acho que pode ser a questão do entretenimento que a gente precisa. Então é aguardar para ver o que desenrolar dessas histórias, dessas tretas e vendo que um elenco que, apesar de ser não tão conhecido, tem superado pelo menos as expectativas em relação ao elenco do BBB 22. Ah, não, com certeza. Se for comparar, eu acho que realmente nos 2 primeiros dias aqui já entregou quase boa parte do ano passado, né? Ninguém aguentava aquela musiquinha lá do Thiago Bravanel, né? Planta, né? Acho que Planta, por enquanto, ainda... A gente não vai errar aquilo ali, realmente. E errou, né? E errou demais, errou feio. Aquele mesmo não deu conta dele mesmo e pediu pra sair, né? É uma Disneylândia aquilo dali, né? E o jogo a gente quer entretenimento, a gente quer embate, claro... que não baixaria, né? Mas a gente quer as próprias embate, regras, né? Que o Boninho, muita coisa nova nesse jogo, né? O próprio líder vai ter mais poder, vai poder vigiar a casa, o próprio eliminado vai poder deixar o seu recadinho. Então, o próprio Boninho já pensou nisso, de dar uma agitada nesse reality, porque ano passado realmente ficou devendo. Então, as próprias regras vão ajudar também. Acho que o BBB tem mais dinâmica. Ser o BBB, muita gente comentou ontem nas redes sociais, BBB voltando a ser o BBB. E tem um detalhe que você falando, o Fernando falou de Disneylândia, você falou também dessas regras de movimentar. Tem a questão da própria casa, que foi pensada, né, a decoração com essas cores que possam causar esse sentimento mais nas colorida pessoas, que a minha blusa aqui, né? Renato, você esteve lá, a gente teve um Sim. correspondente, né, na Exatamente, casa do BBB. a gente vai mostrar as imagens aqui para vocês acompanharem. E a casa, essa decoração, que eu não lembro de uma casa do BBB tão colorida como está sendo a do BBB desse ano. O tema é viagem, mas aí tem grafite do lado de fora. Dentro fundo do mar, fundo do mar, um dos quartos é fundo do mar, o outro é deserto. São cores fortes. Quando você entra na casa e você vê aquela coisa, não tem como você não perceber a casa. É proposital, imagino, né? É proposital. Ser, né? O estudo das cores indica que isso pode contribuir para gerar um certo caos, né, nas pessoas. Incomodar então, mesmo, incomodar. Né? Isso pode contribuir, então, para a questão das tretas, das brigas e das polêmicas. Mais agressivos, né? Porque o BBB, na verdade, ele é isso. A gente quer ver o programa para poder acompanhar essas discussões, as situações. Claro que a gente não quer que aconteça uma situação Carol Conká do BBB 21. Ana Paula, que é da nenhum tipo de agressão, ou uma situação tão extrema como aconteceu no ano passado com a Fazenda, no caso da Deolane, né? Que foi uma confusão danada. Eu acho que a Globo até toma muito cuidado com essa questão. Mas a casa, eu entrei lá e pude perceber isso, as cores mexem com a gente, pulam em cima da gente, tudo para poder contribuir com esse jogo, para provocar esse caos. E eu acho que algumas pessoas já entraram ali com o caos e acho que a casa vai aflorar ainda mais o caos de certas pessoas. A própria confessionário, não sei se você chegou a entrar lá no confessionário, eu fiquei muito impressionada, muita luz, assim, meio escuro, né? Parece uma boate. Umas luzes de LED, é uma coisa meio louca a decoração do confessionário. Não lembro de nada assim, nesses anos de BBB que eu acompanho, um confessionário tão assim. Eu tenho comigo, assim, que a gente estava falando sobre os próprios camarotes aí, né? Alguns não têm muitos seguidores, ou até menos do que os pipocas e tudo mais. Eu acho que isso também pode servir também de mais entretenimento, né? Do camarote querer aparecer mais, né? Já forçar eles a ter medo do cancelamento, né? Igual agir. E eu acho que isso pode ajudar também no jogo. Foi o que aconteceu com o BBB 20, se parar para pensar que o camarote daquela época não era um camarote tão famoso assim. Tinha algumas pessoas, tipo Babu Santana, tinha Manu Gavassi, que tinha uma certa relevância, que já tinha feito Malhação e outros projetos, mas era um camarote mais apagado, não tão conhecido. Verdade. E quando ele pegou nas outras edições pessoas mais famosas, desandou porque as pessoas estavam mais interessadas em fazer VT. É exatamente isso. Eu entendo assim também. Eu acho que
desse ano tem tudo pra eles quererem jogar mesmo, pra querer aparecer e pra marcar mesmo. Porque eu acho que eles não têm tanto pra perder como as outras pessoas das questão do últimas cancelamento, edições. exatamente. Por isso que o camarote, a pipoca gourmet, né? E um camarote não tão... Eu diria, eu gosto muito desse termo, pipoca gourmet. Vamos ver o que vai acontecer nesses próximos dias. Nessa semana já tem votação, prova do líder, né? Que acho que vai ser uma coisa que vai mexer, já que vai ser em dupla também. Então, domingo já vai ter a formação do primeiro paredão e essa dinâmica que duas pessoas vão sair, mas vão para um quarto secreto, depois só uma pessoa vai sair, que vai ter uma outra votação, ou seja, vão ser 2 paredões, né, na mesma sequência. Então, muita coisa vai acontecer. E a gente vai voltar semana que vem para poder continuar falando sobre o desenrolar do BBB 23 com muita expectativa. Eu quero crer que vai ser bem melhor do que do ano passado. E no próximo programa a gente já vai ter, né, que a gente sempre faz as segundas e quartas, né, já vamos ter pelo menos a formação do primeiro paredão, né, no próximo programa na segunda-feira. E já vai começar a detalhar aí como vão ser os próximos passos da casa, né, entrando na segunda semana do com certeza vão ter mais tretas, a gente vai estar falando aí no próximo programa. Tretas queremos muito, viu, Fernando? Gente, agradeço pela companhia, pela participação no nosso primeiro É Tempo de BBB. Espero recebê-los aqui. A Ana Clara vai estar comigo aqui com frequência, praticamente todos os programas. Fernando também, a mesa aqui vai estar aqui aberta para vocês. Então, gente, obrigado pela companhia. Semana que vem estaremos de volta, então, com mais um episódio de É Tempo de BBB.